Olá pessoal, aqui quem está falando é o professor Carlos. A gente vai dar início a mais uma aula aqui. E essa aula vai ser alguns conceitos introdutórios sobre geometria analítica, tá certo? Eu vou falar um pouquinho a respeito dos conceitos da nossa atividade passada e dos conceitos da atividade dessa semana, desse dia, tá? Então, vocês já devem ter visto na atividade sobre o plano cartesiano, né? A geometria analítica vai ser a parte da matemática que vai juntar aí geometria e vai juntar a álgebra, né? Todos os objetos da geometria vão ser representados de uma maneira que envolva também a álgebra. É o que a gente vai fazer aqui. Vou escrever aqui para vocês: geometria analítica. Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o plano cartesiano, sobre coordenadas de pontos e também sobre distância entre pontos, que é o assunto das atividades que vocês farão a partir de hoje. Entre pontos. Aliás, a atividade que eu vou lançar para vocês hoje, e aí eu vou estender o prazo até a próxima semana para vocês fazerem essa atividade, tá? Bom, então vamos iniciar. Vixe, eu escrevi muita coisa junto, não separou, que triste. Vou ter que tirar isso aqui. Vou botar só geometria analítica. Acredito que vocês viram aí quais foram os tópicos, né? Não separou aqui o programa, perdão. Vou abrir aqui, vou adicionar na caixa de texto só geometria analítica. Geometria analítica. Ok? Vai ficar aqui bonitinho. Bem aqui. Deixa eu lembrar sobre o que é a aula de hoje. Então, o que é que seria o plano cartesiano? O plano cartesiano é essa região que vocês estão vendo aí, né? Do plano. Só que ela tem uma diferença do plano geométrico, né? Que nós conhecemos já. Ela é composta por dois eixos, o eixo X e o eixo Y. O eixo X é esse eixo horizontal e o eixo Y é o eixo vertical, tá certo? Então, horizontal, o eixo X, vertical, o eixo Y. O eixo X, ele também pode ser chamado de o eixo das abscissas, ok? Eixo das abscissas. Você vai encontrar aí no seu material, quem sabe, a referência feita a esse eixo como sendo o eixo das abscissas. E o eixo Y é chamado de eixo das ordenadas. Ordenadas, ok? Ordenadas e abscissas, perfeito? Bom, cada um desses eixos, né, o que é um eixo? É uma reta que tem uma direção, que ela é orientada numa direção. Então aqui o eixo X é orientado da esquerda para a direita, o eixo Y é orientado de baixo para cima. E perceba que existe um pontozinho aqui, que esses dois eixos se encontram, tá? Esse ponto aqui é chamado de origem. Vou escrever aqui também para vocês. Esse ponto é chamado de a origem do plano cartesiano, tá? O ponto de encontro. Uma coisa que é importante vocês saberem também é que entre esses eixos vai se formar um ângulo de 90 graus. Eles são chamados de eixos perpendiculares, né? Essa palavra perpendicular significa que existe um ângulo de 90 graus entre os dois objetos, no caso aqui, os dois eixos. Então, este pontozinho aqui é a nossa origem, o ponto A, aqui determinado. Geralmente ele é representado pelo ponto O. Eu posso até mudar o nome aqui se você quiser, né? Vamos nomear aqui esse ponto aqui, renomear, vamos colocar ponto O, tá? Então aí é a origem, ó, para lembrar de origem, ok? Bom,
Então, cada um desses eixos é graduado, como vocês podem ver, aparecem alguns numerozinhos, tá? À direita, no eixo X, nós temos os números de 1 até 10, mas aí é até o infinito, né? Porque só cabe até o 10 aí. No sentido da esquerda, né, nós temos os números negativos. Na ordenada, no eixo das ordenadas, nós temos em cima os números positivos e embaixo os números negativos, certinho? Beleza? Bom, então é o seguinte, cada ponto sobre o plano cartesiano, né, em algum lugar dessa região, vai ter um endereço, vai ter uma localização. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar sobre as coordenadas geográficas. A ideia das coordenadas geográficas vem justamente do plano cartesiano, certo? Por quê? Porque nas coordenadas geográficas você tem a seguinte situação: você tem uma localização a leste ou a oeste, né? À esquerda ou à direita, e uma localização a norte ou a sul, ou seja, ou acima ou abaixo. E aí, mesmo que você tenha um ponto no meio do mar, se você tiver as coordenadas geográficas dele, você utilizando um aparelho de GPS vai ser perfeitamente possível você encontrar aquele objeto, mesmo que ele esteja no meio do mar. Essa ideia veio das coordenadas, coordenadas geométricas, ou as coordenadas, o endereço dos pontos aí no plano cartesiano. Então, por exemplo, se eu colocar um pontozinho aqui sobre essa malhazinha que é toda quadriculadazinha, ela facilita você pegar e conseguir localizar os pontos, né? Aí você nota que, olhe para o ponto A aqui que eu selecionei, né? Ponto A que eu marquei aqui. O ponto A, ele está relacionado com uma medida aqui no eixo X, ó. Perceba essa linhazinha aqui, ele está relacionado com a medida no eixo X, o 3, e está relacionado com a medida no eixo Y, que é o 4, ok? Então, o ponto A tem coordenadas, essas coordenadas, pessoal, que eu estou falando, elas são o endereço deste ponto, e elas vão me ajudar a localizar esse ponto no plano cartesiano, tá certo? Se eu não ver o objeto, a partir desse endereço eu consigo marcar ele, tá certo? Bom, aqui se você olhar para cá, para a janela de álgebra, você vê o A igual a 3 e 4. Isso significa, essas coordenadas, elas têm uma ordem definida, né? Nós temos o que a gente chama de par ordenado. Vou escrever aqui para você também. Par ordenado. Par ordenado porque é um conjunto de dois números par, certo? E ordenado porque tem uma ordem definida, que é primeiro o x e depois o y, certinho? Então, qualquer ponto que eu marcar no plano cartesiano, nós vamos esse ponto vai possuir um endereçozinho que são as suas coordenadas. Aqui eu marquei o ponto B, olha só. Quais são as coordenadas do ponto B? Nós vamos olhar para o x dele, ele está no menos 2, está relacionado com menos 2 no eixo X e está relacionado com o 2 no eixo Y. Então, essas aqui são as coordenadas do ponto B. Olha aqui para a janela de álgebra, menos 2 e 2, tá certo? Vamos marcar alguns outros pontos, tá? Em regiões diferentes. Aqui eu tenho o ponto A, o ponto C e aqui o ponto D, tá? Vou mudar a cor do ponto C também. Vamos destacá-lo aqui, né? Diferenciá-lo dos demais, além da sua localização. Vamos colori-lo de uma maneira bonitinha para diferenciá-lo dos outros pontos. Então, ponto D aí, tá? Bom, cada um desses pontos está localizado em uma região do plano cartesiano, certo? Se você perceber aí, quando esses dois eixos se cortam, eles vão dividir o plano cartesiano em 4 regiões, tá certo? Cada uma dessas regiões vai se chamar um quadrante. Aqui nós temos o primeiro quadrante. Nós temos o primeiro quadrante. Nosso primeiro quadrante. Espera aí só um instantinho. Nosso primeiro quadrante vai ser aqui, certo? Quadrante.
E uma coisa interessante desse primeiro quadrante é que as coordenadas são todas positivas. O x e o y são positivos nesse primeiro quadrante, certo? Isso aqui é o que diferencia ele, tá? Ó, primeiro quadrante. Bom, nós temos também um segundo quadrante, e aí a ordem dos quadrantes vai ser anti-horária. O que é isso, anti-horária? A numeração deles vai ser no sentido contrário da marcação do relógio. Vamos escrever aqui o segundo quadrante, e nesse segundo quadrante nós temos o seguinte: o x agora é negativo e o y é positivo, tá certo? No segundo quadrante, ok? Aqui o segundo quadrante. O terceiro quadrante, os dois, tanto o x quanto o y, vão possuir sinal negativo, tá certo? Então, isso aqui é uma característica do terceiro quadrante. Os dois, x e y, são negativos, tá? Então, quando falar do terceiro quadrante, você já sabe que quem está lá tem as duas coordenadas negativas. Olha o C. Você tem as duas coordenadas negativas, tá certo? E aí, por último, mas não menos importante, o nosso quarto quadrante. A mania de botar o parênteses pensando que é questão, né? Quarto quadrante. E aí, nesse quarto quadrante, o x é positivo, mas o y é negativo, tá certo? Então, o nosso plano cartesiano está dividido nessas quatro regiõezinhas, tá? Essas quatro regiões. E essas regiões, elas têm essa característica, né? Na primeira região, no primeiro quadrante, todos os pontos têm tanto o x quanto o y positivo. No segundo quadrante, nós temos que o x é negativo, mas o y é positivo, de todos os pontos que estão nele. No terceiro quadrante, todos são negativos. E no quarto quadrante, nós temos o x positivo, mas o y é negativo, tá certo? Então, esses aqui são os quadrantes. Bom, existem pontos que não estão sobre nenhum dos quadrantes, que não pertencem a nenhum dos quadrantes, tá? Vou dar exemplo de dois pontos aqui, tá? Quando é que um ponto, né, pode não pertencer, como é que um ponto pode não pertencer a nenhum dos quadrantes? Quando ele estiver sobre os eixos. Olha que o ponto ele está sobre o eixo Y. Presta atenção nas coordenadas dele, ó. Olha para cá. O x dele é 0, ele está sobre o y e o x dele é 0. Somente a coordenada y dele não é 0, tá certo? Então entenda, quando um ponto estiver sobre os eixos, ele não está em nenhum dos quadrantes. Se ele estiver sobre o eixo y, o x dele vai ser 0. E se ele estiver sobre o eixo x? Você pode até ter imaginado já o que acontece. Olha só, ponto F. O ponto F tem coordenada x igual a 4 e a coordenada y dele é igual a 0. Olha aí que interessante, né? Então, se o ponto estiver sobre o eixo y ou sobre o eixo x, ele não pertence a nenhum dos quadrantes. Se ele estiver sobre o eixo y, o x dele é 0. Se ele estiver sobre o eixo x, o y dele é 0. Né? E faz sentido, olha só. Para que o x dele não fosse 0, ele deveria estar à direita ou à esquerda, né? Que é onde se move, podemos dizer assim, o eixo x. Mas ele está bem no meio, então faz sentido o x dele ser 0. Quanto ao eixo x, o ponto para poder ter o y não igual a 0, ele deve estar acima ou abaixo, e o f está no meio, então faz completo sentido o y dele ser 0, tá? Ele não se moveu nem para cima e nem para baixo, tá? Então essa aqui é a primeira parte da nossa aula. Nós falamos aqui sobre os quadrantes, tá certo? A divisão do plano cartesiano, como localizar esses pontos, né? Nós vimos que os pontos têm endereçozinhos, né? Então, se eu tiver, por exemplo, as coordenadas, eu posso montar um planozinho cartesiano e procurar esse ponto no plano, posso pegar e construir esse ponto no plano cartesiano. E se eu tiver o ponto no plano cartesiano, eu posso observar o plano cartesiano e conseguir determinar quais são as suas coordenadas, tá certo? Eu acredito que vocês fizeram isso nos exercícios ou farão depois dessa explicação. Beleza? Agora nós vamos para um outro tópicozinho que a gente tem que trabalhar, que é a questão
da distância entre pontos. E para isso eu vou pegar e vou apagar tudo isso aqui que a gente já fez, para a gente poder falar exclusivamente sobre distância, tá bom? Então apaga esse negocinho aqui. Eu vou abrir aqui uma página do Word, porque a gente vai precisar de fórmulas, ok? E aí, lá no Word eu consigo escrever as fórmulas para vocês. Só um minutinho enquanto o Word abre. Vamos tratar aqui de alguns casos, tá? Vou escrever aqui em cima distância entre pontos, tá? Isso aqui é muito importante. É um dos principais tópicos aqui dessa parte introdutória da geometria analítica. Distância entre pontos. Certinho? Bom, será que dá para aumentar aqui a fonte? Deixa eu ver. Acho que não. Não, dá não. Vamos deixar assim mesmo. Opa, pera aí, apareceu algumas opções aqui. Grande. Olha, agora melhorou. Colorir também, olha aí, ficou uma beleza agora. Pronto. Distância entre pontos em vermelho destacado para você aprender aí a como calcular a distância entre dois pontos, tá? Bom, a gente tem três casos, ok? Três casos. Eu vou construir aqui, vou colocar 3 pontos no plano cartesiano e eu vou tratar os três casos utilizando apenas esses 3 pontos, mas isso você pode fazer para qualquer outros 2 pontos que estejam nas mesmas situações. Só são 3 situações que a gente vai ter que trabalhar. Então, eu vou escolher aqui os pontos. Vamos pegar o ponto A, o ponto B e o ponto C, tá? Bom, para esses problemas eu vou utilizar coordenadas inteiras, tá bom? Mas eu não estou dizendo que eventualmente o problema que vocês venham a resolver não envolvam coordenadas fracionárias ou decimais ou mesmo números irracionais, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro caso. Nosso primeiro caso, nós vamos fazer o seguinte, olha, observe aqui bem o que é que a gente vai fazer, tá? Olha aqui para a janela de álgebra. Nós temos o ponto A e o ponto B. Vamos deixar esses pontos aqui numa coloração diferente de amarelo, tá? Pronto, verde, olha que beleza. Verde ficou bonito, legal. Então vamos lá. O ponto A e o ponto B têm a mesma coordenada x, certo? Ó, eles estão relacionados à mesma coordenada x. Eles têm a coordenada x igual. Então, como é que a gente calcula a distância entre esses pontos, tá? Nós vamos fazer o seguinte, vamos aqui para a janela do Word que eu abri. Vamos aqui, tá bom, ok. Esse negócio não quer abrir não, olha que beleza. Mas vamos utilizar aqui a janela do Word que eu abri, tá? Eu vou utilizar aqui uma anotaçãozinha, certo? Seria equação. Não sei se vocês já utilizaram o Word, tá? Ele tem essas ferramentas aqui para você escrever descrições matemáticas, tá? Essas duas barrinhas paralelas representam um módulo. Basicamente, o que é que o módulo quer dizer? O módulo é a distância de um número até o zero, tá? No nosso caso aqui, nós vamos utilizar o módulo para poder calcular a distância entre esses dois pontos, os pontos A e B, como eu mencionei. E como eles têm a coordenada x igual, eles estão sobre a mesma linhazinha, para eu poder calcular a distância entre os dois, eu vou considerar só a coordenada y, certo? Como é que vai ser isso? Eu vou pegar o y do ponto A, certo? Menos, opa, vamos dar um enterzinho para separar aqui, o y do ponto A, menos o y do ponto B.
ficou pequenininho porque ficou aqui grudadinho com A, né? Vamos ver aqui se eu consigo ajeitar isso. Pronto, aí menos. Não é esse. Menos o y do ponto B, que é a única coordenada que eles têm diferentes. Então eu vou considerar só isso para poder fazer as contas. Então isso aqui vai ficar igual, ó. Aí novamente eu uso aquelas duas barrinhas ali que representam o módulo. Por que eu estou utilizando o módulo? Porque uma distância não pode ser negativa. Então se faz necessário a gente utilizar o módulo. Porque mesmo que o valor que eu calcule aqui dê negativo, o módulo vai garantir que o resultado final vai ser positivo, tá bom? Então vamos nós. Nós temos que o y do ponto A é 4, menos da fórmula, e o y do ponto B é menos 3. Você tem que ficar atento a essa questão dos sinais, tá? Ó, perceba que o y do ponto B é menos 3. Então isso aqui vai dar o quê? Menos com menos, mais, né não? Então fica 4 mais 3. Isso aqui obviamente vai dar positivo, tá? Pera aí, deixa eu inserir aqui os módulos também. Vou copiar daqui para não ter que abrir mais lá. Ctrl C, que a galera gosta muito de fazer, né, ó. Essa aqui foi uma das melhores invenções do mundo, né? Ctrl C, Ctrl V. É ou não é, pessoal? Tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Aí fica 4 mais 3. Isso aqui é igual. 4 mais 3 é o quê? Olha aqui, eu colo de novo e apaga essa parte do meio. 4 mais C é 7. Então fica 7, o módulo de 7. Mas aí o módulo de 7, né, vai ser 7, beleza? Então a distância entre esses dois vai ser 7 unidades de comprimento. Como eu não defini se está medindo em milímetros, centímetros, quilômetros, então você coloca a unidade de comprimento, o C, para representar aí que é uma unidade qualquer que vai ser escolhida ou foi escolhido e ninguém sabe, você coloca o C, unidade de comprimento, tá bom? E o interessante aqui é que você pode fazer isso aqui, ó, ao contrário. Olha que beleza. Você pode fazer ao contrário e vai dar a mesma coisa. Como assim ao contrário? Você, independente da ordem que você escreve isso aqui, o resultado vai ser o mesmo. Eu não entendi porque veio menos pra cá. Ah, sim, tá aqui o alinhamento. Em vez de eu colocar o y de A na frente, eu coloco o y de B. Olha como é que fica aqui, que legal, pessoal. Então isso aqui vai ficar o quê? Ctrl V. Vou apagar esse. Quem é o y de B? Menos 3. Então vou escrever aqui entre parênteses, porque é negativo, tá? Menos 4. Ok? Isso aqui vai ser igual ao quê? Menos 3 menos 4, sinais iguais. O que é que faz? Repete o sinal e soma. Isso mesmo. Então, se a gente vai repetir o sinal e somar, repete o sinal que é menos, e 3 mais 4, 7. Deu menos 7. Só que o módulo de um número, meu povo, o módulo de um número é sempre positivo. Então o módulo de menos 7 é 7, o C. Por que que deu o mesmo resultado? Por causa do módulo. Por que que eu tenho um módulo? Porque distâncias não podem ser negativas. Por isso que eu estou utilizando o módulo. Tranquilo? Bom, sabendo disso, olha aí. Sabendo disso, nós vimos que se tem a mesma coordenada x, nós utilizamos só a coordenada y. Vamos considerar agora o caso da distância de B até C, certo? Distância de B até C. Como é que eu calculo essa distância? Tá? Você vai observar que agora esses dois têm a mesma coordenada y. Todos os dois é menos 3. Então, eu vou ignorar essa coordenada porque ela é igual, tá? E para eu saber a distância entre os dois, basta eu considerar a coordenada x, 8 e 2. E eu vou fazer a mesma coisa, tá? Ó. Só que agora, em vez de ter um y, ter y's, certo? Eu vou ter x's. Em vez de ter y, nós vamos ter x's. Não sei nem se o plural de x é isso, eu acho que é só x mesmo. Pronto, apaga isso aqui. Ok, então fica a Ctrl V, aí é o módulo disso aqui,
Nós vimos lá que as coordenadas dos dois é 8 e 2, né? Fica 8 menos 2 aqui. 8 menos 2 é o que? É 6, olha aqui. É 6, então aqui fica 6, um módulo de 6. Como 6 é positivo, a nossa resposta é 6 unidades de comprimento. Certinho? A fazer o contrário, aí caso você queira testar, eu vou deixar como exercício, tá certo? Você testar, ver se trocando a posição aí de x de b e x de a vai dar o mesmo resultado como aconteceu com os y. Você faz, testa aí e depois você me diz se deu certo. Bom, isso aqui é como você calcularia a distância, né? No caso dos dois pontos terem alguma coordenada igual. Lembra sempre, ó, coordenada x igual ou coordenada y igual, não vai confundir. Se um ponto tem 2 no x e o outro tem 2 no y, não significa que eles têm coordenadas iguais não, tá certo? É a mesma coordenada, ou os dois têm um x igual ou os dois têm o y igual, tá certo? Presta atenção nisso aí. E aqui o GeoGebra nos dá uma ferramentazinha, tá? Que nos permite medir comprimentos, medir distâncias, ó. Vou medir aqui a distância do A até o B. Olha aí, 7, que nem a gente tinha achado lá. E do B até o C, olha, 6. Tá vendo? Então, é exatamente desse jeito que eu acabei de explicar para vocês. O nosso terceiro caso é quando os pontos não têm nenhuma coordenada igual. Quando eles não estão alinhadinhos como o A e o B e o outro par, o B e o C. Quando eles não estão alinhados, a gente tem uma outra situação. Nós vamos tentar descobrir aqui qual é a distância de A até C, tá certo? Bom, para a gente conseguir fazer isso, nós vamos considerar o seguinte, tá? Ó. Olha bem para cá, olha para esses 3 pontos aqui, ó. Vai formar uma coisazinha que eu espero que seja familiar para vocês, tá? Lembra aí lá no fundo da alma de vocês de alguma coisa. Esse aqui é um triângulo. Gostaria de ouvi-los, né? Mas não dá, né? É um triângulo retângulo, tá? Um triângulo retângulo. Olha aí, ficou um quadradinho aqui, ó. E tá dizendo que a medida é 90 graus. Beleza? Então eu posso usar o teorema de Pitágoras, nosso grande amigo Pitágoras aí, para poder resolver esse problema, tá certo? Então a gente sabe que de A até B é 7 e de B até C é 6, tá? Então, para eu descobrir isso aqui, usando o teorema de Pitágoras, vamos lá. Então, vou chamar de x, né? Aquela distância entre A e C. Seria a equação. Vamos chamar de x. Você tem que x ao quadrado é igual. Vou copiar isso aqui para não ter que ir lá de novo, né? E tal. Ctrl C, Ctrl V, mais Ctrl V. Aqui seria 7 e aqui seria 6, é isso? Beleza? Então isso aqui vai ser igual ao que? Vou repetir o x aqui embaixo, x ao quadrado, Ctrl C. Isso aqui vai ser x ao quadrado, não sei porque que mudou o alinhamento, mas tudo bem, vamos lá, vem pra cá. Então você tem 7 ao quadrado é 49, mais 36, que vai ser igual, pessoal, porque a expectativa é grande, né? 49 mais 36. Vamos fazer uma continha rápida de cabeça. 49 mais 39 dá 79, né? Você ignorar o 39 não, 36. Se você somar só com 30 dá 39. Com mais o 6 dá perdão, dá 79 mais 6, 85. Aqui fica 85, tá? Bom, então x vai ser igual a raiz quadrada de 65. Vamos fazer a anotação aqui de raiz quadrada.
ver, tá aqui, né? Lembra que esse valor vai ter que ser positivo, né? Então nada de botar mais ou menos a raiz de 85, porque não faz sentido. Nós estamos calculando uma distância, tá certo? Nós estamos calculando uma distância, essa distância tem que ser positiva. O 85 fatorado ficaria 5 vezes 7, então não dá nem para simplificar essa raiz. Mas se você utilizar a sua calculadorazinha, você pode deixar o resultado assim, mas só para a gente aproximar esses valores, você vai encontrar aí aproximadamente 9,22, tá certo? Como resultado. Vamos usar as medições aqui. Utilizar a ferramenta do GeoGebra para poder verificar se esse valor é verdade. Então, de A até B, 9,22, certo? Então é assim que você calcula essa distância. Você vai utilizar o teorema de Pitágoras, tá bom? Então vamos formular aqui, formular uma fórmula, né? Entenderam? Formular uma fórmula, beleza? Que me permita calcular a distância desses pontos que não têm coordenadas iguais, né? Nós vamos chamar essa distância, eu vou destacar essa distância aqui para vocês. Inserir equação. Nós vamos colocar uma equaçãozinha aqui. Então, a distância entre os pontos A, B, certo? Eu estou botando A, B, mas pode ser qualquer dois pontos, tá? É igual. Olha só o que eu fiz. Eu tirei a raiz quadrada. Você viu que lá no final eu tirei a raiz quadrada? Então tem que ter uma raiz aqui, certo? Ó, no final eu vou ter que tirar uma raiz quadrada. E o que foi que eu fiz primeiro? Lá na frente, eu tinha pego o quadrado disso aqui, ó. XA menos XB. Tá certo? Por isso que você lembra que essa medida aqui no caso, perdão, é o x de A menos o x de B, podemos dizer assim, né? Na verdade é o x de B menos o x de C, mas dá no mesmo, né? Dá no mesmo. Então, você vai colocar aqui a fórmula menos, igual, menos isso aqui teria que ser ao quadrado, né? Esqueci de botar o quadrado. Esqueci de botar o quadrado, então isso aqui vai prejudicar. Vai prejudicar um pouquinho, mas espera aí, vamos resolver isso. Então, deixa eu só concluir aqui a escrita da fórmula e a gente repassa aqui direitinho o que é que eu estou fazendo. É o x de A, x de B ao quadrado. O que é que eu faço para facilitar a minha vida? Ctrl C, Ctrl V, olha aí que beleza, isso aqui é fantástico. Não tem igual não. Foi a invenção. Ctrl V. Bom, imagina essa raiz pegando tudo aí, tá, pessoal? Imagina essa raiz pegando tudo, até lá ao final. Aqui vai ser Y, apago X. Bom, tá aí a nossa fórmula para calcular a distância entre pontos, tá? Como é que eu faço? Você vai pegar as coordenadas X dos números e vai subtrair, como eu fiz aqui, né, ó. Eu fiz aqui as coordenadas X e subtrair, deu 6, né? E vai elevar ao quadrado. Menos, perdão, aqui não é menos não, aqui é mais as coordenadas Y dos pontos elevado ao quadrado também, tá certo? Foi o que eu fiz aqui. Peguei, achei 7, aí eu elevei ao quadrado. E aí depois que você fizer isso, você soma esses valores e tira a raiz quadrada. Isso aqui é a nossa fórmula para calcular. Deixa eu ajeitar aqui, né? Ajeitadinho, porque eu não gostei dessa raiz não indo até o final não. Não entendi porque ficou assim, mas não consegui ajeitar aqui. Eu Ctrl C, eu seleciono tudo, beleza? Aí eu coloco só a raiz aqui,
Peraí, vamos ajeitar essa formulazinha para ficar mais bonitinha, pra vocês lembrarem direitinho como é que ela funciona, tá? Equação. Como está selecionada a equação aqui, eu não posso usar outra, né? Vou apagar aqui. Vou consertar aqui para vocês. Consertar. É a distância. Inserir. É aquela mesma equaçãozinha, só que eu só tô organizando, tá? Então vai ser igual. Não, aqui em cima. Vai ser igual a raiz quadrada. Aí dentro aqui vai ter só um minutinho, eu tô só organizando aqui as coisas. Então, tem que ter um ao quadrado aqui, mais um outro ao quadrado. Quadrado, aqui é o quadrado. Aí aqui dentro tem que ter dois parênteses, aqui também. Aí aqui nós vamos ter isso menos isso. E eu posso até copiar esses dois e colar aqui, ó. Isso é a mesma coisa. Acabei copiando, eu não tinha copiado ainda não. Perdão. Selecionei Ctrl C, Ctrl V, pronto. Aí aqui vai ser o X de A, que é o X de B. Aqui é o Y de A. E aqui é o Y de B. Pronto, agora sim. Agora nós deixamos o negócio mais bonitinho. Tá. Bom, essa fórmula aí vocês utilizaram diversas vezes, né, para calcular a distância entre dois pontos que não tenham a mesma coordenada, seja a coordenada x ou a coordenada y igual, tá certo? Então fica aí esse exemplo que eu dei até para a gente poder explicar essa situação, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá? Na rede social, no Instagram, podem utilizar o e-mail institucional. Eu vou estar procurando olhar ele sempre para ver se vocês têm alguma dúvida. Eu não sei se a gente vai conseguir utilizar, mas existe um recurso chamado de meeting. É um recurso do Google, tá? Dá para fazer reunião e a gente pode eventualmente, se vocês tiverem dúvidas, marcar uma aula ao vivo em alguma dessas plataformas para ajudar a tirar as dúvidas de vocês, tá certo? A gente está tentando ajudar, tá bom? Então, aqui termina essa aula. Qualquer dúvida, só me procurar. Obrigado por assistir e até mais.